O jeito certo para você negociar cada uma das suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu sou da GL Vipert, sou educadora financeira. Existe um mito aí que dívida é tudo igual, que se negocia por banco. Eu vou desvendar essas técnicas de negociação. Agora chega de enrolação, vamos começar começando, porque aula é aula e eu falo que a minha promessa dessas aulas é que seja uma super aula, porque eu sempre trago com profundidade um determinado tema para vocês e eu sempre falo que uma pessoa que assiste um vídeo de 1 minuto não é a mesma pessoa que assiste um vídeo de 1 hora e meia, às vezes 2 horas. A live de hoje é uma live bem profunda, então eu sempre falo que eu tô procurando os verdadeiramente comprometidos. Todas as vezes que eu começo as minhas aulas, eu falo assim, para quem que é essa aula e para quem não é essa aula. Eu acho que é uma coisa importante a gente alinhar aqui, porque senão você vai começar a assistir e vai falar lá no minuto 20, você vai falar, essa live não é para mim e eu não gosto de fazer ninguém perder tempo, tá? Então, primeiro ponto, né? Eu ajudo pessoas que são assalariadas, tá? A pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, se você se encaixa nesse perfil e você tem dívida de qualquer tipo, cartão de crédito, cheque especial, limite, e você quer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, essa live é para você, essa live vai te ajudar. A gente vai aprofundar aqui sobre um assunto que é disruptivo, é diferente, porque as pessoas pensam que dívida eu só preciso ter dinheiro para pagar, eu só preciso saber o que eu falo lá no banco para negociar, e tem muita coisa mais pro fundo disso, tem uma profundidade aí que muitas vezes você não está conseguindo negociar suas dívidas por você não entender, nem sequer imaginar que existia diferença na forma de falar, na forma de negociar cada uma das dívidas. Para quem não é essa aula não é para quem quer um jeitinho para não pagar as dívidas. Essa live não é para quem não quer pagar as suas dívidas, para quem quer achar um jeitinho de dar o calote no banco, para quem não quer pagar, quer esperar caducar, né? Não é para você essa live. Eu sempre falo que aqui o meu foco é ajudar as pessoas que são pessoas honestas, corretas, que em algum momento se desorganizaram financeiramente, perderam a mão das suas finanças. Isso já aconteceu comigo, é exatamente por isso que eu divido isso com vocês, porque eu consegui vencer esse desafio da maneira mais difícil, porque eu não tinha um caminho mais fácil como esse que eu trago para vocês, como é o método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o método onde eu acompanho os meus alunos. Então eu sempre procuro dizer para vocês que não é para quem quer fugir dos compromissos, é para quem quer fazer. E eu procuro fazer com que a jornada dos meus alunos seja mais rápida, seja uma jornada com bem menos sofrimento. Em todo o meu conteúdo gratuito você vai encontrar passos, né, importantes dessa jornada. Eu jamais conseguiria em uma aula trazer todo o método Mais Dinheiro Zero Dívida em 1 hora, um método de acompanhamento de 1 ano. Então a gente traz sempre uma coisa que você vai poder sair dessa aula e já colocar em prática. Hoje é uma aula um pouco mais complexa, porque eu vou falar assim um pouco do techniquez de finanças, então é importante que você fique bem atento e pegue uma caneta e um papel. O primeiro ponto que eu vou desmistificar aqui com você, deixa eu abrir minha apresentação, foi: dívidas não são iguais, né? Esqueci um S ali, a pessoa é ótima de apresentação, né? Esqueci um S. Dívida não são iguais. Dívidas não são iguais. Eu sempre falo dívida não é tudo igual, hoje eu coloquei dívidas não são iguais. Dívidas não são iguais, né? E por que eu trago esse ponto, dívidas não são iguais? Por que eu trago isso sempre em toda aula que eu dou? Eu acredito que eu acredito não, né? Com certeza, esse é um dos principais fundamentos do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Quando nós estamos com dívidas, nós costumamos olhar as nossas dívidas ou por banco, ou por carnê. Eu tô devendo muito. A gente sempre fala de uma forma muito generalizada. E o fato é que as dívidas não são iguais entre si. Dagi, explica um pouco melhor. Por que eu falo que a dívida do cartão de crédito é diferente da dívida do financiamento do carro? Tudo depende de qual é a consequência que você vai sofrer caso você atrase ou não pague essa dívida. Então, a classificação das dívidas, ela vai pelo caminho de qual é a consequência que você tem caso você atrase ou não pague aquela dívida. É por aí que as dívidas se classificam. Eu poderia falar que é por garantia, que é por tipo de financiamento? Não, vamos por esse caminho. Do que acontece se eu não pagar? O que acontece se você não paga um cartão de crédito? O seu nome vai para o Serasa, a dívida tem um juro bem alto, é um dos mais juros
mais altos do Brasil. E o que acontece se você não pagar o seu carro, por exemplo? Se você não pagar o seu carro, seu nome também vai para o Serasa, você também vai ter um juro bem alto, porque é o juro do financiamento, multa, mora de atraso, só que você tem mais um agravante, que é a execução da garantia. É o banco falar, como você não me pagou o carro, eu quero o carro. E assim como tem essa diferença no carro, tem na casa, que também pode ir para execução judicial. Assim como tem a consequência de você não pagar a escola do seu filho e você sofrer um constrangimento, por exemplo, que é a cobrança da diretora da escola do atraso do seu filho. Assim como pode acontecer de cortarem a sua luz, assim como pode acontecer de cortar o seu telefone, assim como pode acontecer do seu carro ser apreendido pelo Detran porque você não pagou o IPVA. Então, a pergunta que rege a classificação das dívidas não é se é financiamento de carro, de casa. Eu poderia entrar aqui no ponto técnico, né, do que é empréstimo, do que é financiamento, do que é dívida sem risco, com risco clean, que a gente chama, né, na época de bancária a gente falava risco clean, mas eu prefiro ensinar a vocês da forma mais simples possível, para que você entenda que as suas dívidas vão ser separadas e negociadas de acordo com a consequência que você vai sofrer caso você atrase ou deixe de pagar essa dívida. Quando você comete o erro de encarar todas as dívidas da mesma forma, você corre o risco de falar francês com um alemão, você corre o risco de falar inglês com um português, e aí a comunicação não vai acontecer. Porque as regras que regem um financiamento que tem uma garantia de um veículo são totalmente diferentes das regras que regem um cartão de crédito. Então, a gente começa a aula de hoje entendendo que é um erro você buscar negociar cada dívida tratando elas da mesma forma, batendo lá no Banco Bradesco, que você tem 4, 5 tipos de dívida, e tentando negociar tudo junto. Quando você faz isso, existe uma chance imensa de você não tem como negociar todas as dívidas, porque elas são diferentes, ou você pode correr o risco de refinanciar suas dívidas, fazer uma reorganização que chama massificada no Banco do Brasil, ou que chama unificado no Santander, ou que chama sob medida no Itaú, né, dando um exemplo aqui de banco, e você triplicar a sua dívida. Foi o que aconteceu comigo. Como lá atrás, quando eu tinha dívida, eu trabalhando no banco, galera, eu era gerente de banco, eu não tinha esse conhecimento técnico que ao negociar as dívidas era importante negociar cada dívida seguindo uma técnica de negociação, eu cometi esse erro de juntar as minhas dívidas e uma dívida de 30 mil reais se tornou uma dívida de praticamente 100 mil reais. Então, quando você esquece, deleta, então o primeiro tópico dessa aula é fazer com que você delete a ideia de que você tem dívidas. Você tem dívidas, mas cada dívida é uma dívida e deve ser tratada de uma forma. Outro exemplo para a gente entrar nisso, tá? Então, a gente fecha esse primeiro tópico aqui, que é para entender que dívida não é tudo igual. Então, esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, tá? Agora eu vou ter que lidar com o fato de que vai ficar esse português errado na minha apresentação até o final, mas tá tudo bem. Aí a gente entra no segundo tópico. O segundo tópico da nossa aula, se você está com papel e caneta aí, coloca aí, os bancos não são iguais, e agora eu vou voltar aqui meu rostinho para vocês verem. Segundo tópico, os bancos não são iguais. Dagi, o que você quer me dizer quando você me diz que os bancos não são iguais? Quando você começa a tua vida financeira, provavelmente eu comecei com 17 anos, antes mesmo de ter 18 eu já tinha conta em banco, você começa um cadastro no Banco Central do Brasil. Então, existe muita gente que fala assim, ai meu Deus, eu não quero colocar o meu CPF em algum lugar, mas basicamente quando você abre sua conta, seus dados já são públicos, né? A partir do momento que você abre uma conta, aqueles documentos que você entrega na hora de abrir uma conta vão lá para o cadastro do Banco Central. Então, assim, você tem um vínculo com uma instituição financeira. Então, abrir uma conta tem um vínculo com uma instituição tal. E cada vez que você abre uma conta, você cria um vínculo com a instituição financeira. Em outra aula, eu posso trazer mais sobre isso, que é o cadastro lá do Banco Central. Tiver curiosidade de saber sobre isso, o site do Banco Central, existe um lugar onde você consegue consultar os seus dados, tá? Não vou aprofundar, é lá no site do Banco Central, você consegue ter um lugar lá que você consegue ver onde você tem conta aberta e quais são suas dívidas lá dentro do Banco Central. Daqui a pouquinho eu vou falar
falar um pouquinho mais sobre isso, mas não vou aprofundar aqui no Registrato porque é algo complexo para a gente trazer numa aula ao vivo, tá? Mas por que eu comecei a falar do Registrato? Porque quando você entende que banco não é tudo igual, que eu estou trazendo esse questionamento para você, você começa a entender que o sistema financeiro brasileiro, ele tem uma estrutura. Qual que é essa estrutura? Nós temos os bancos públicos, então nós temos Banco do Brasil e Caixa, vou citar aí como dois bancos assim públicos. Vamos colocar aí que tem políticas, que é o banco do Minha Casa Minha Vida, que é o banco do FIES, do ProUni, enfim, são os bancos, eu gosto de colocar assim, os bancos públicos, tá? Então, assim, não são bancos é o governo que administra, tá? Se eu não me engano, os bancos são de economia mista, metade privada, metade pública, agora eu não lembro a classificação comercial deles, mas enfim, são bancos que têm, sim, interferência, são chamados de bancos públicos. E aí você tem essa patotinha aqui. E aí você tem uma outra patotinha aqui, que são os grandes bancos múltiplos privados, que aí a gente pode citar os maiores, tá? Santander, Bradesco, o Santander, Bradesco e Itaú. Esses três são os grandões. Só que tem os outros também, tá? Então tem outros bancos menores também, que são bancos múltiplos. Bancos múltiplos, o que significa? Banco que empresta dinheiro, banco que faz investimento, banco que tem conta corrente, banco que tem cartão de crédito, banco que tem empréstimo rural, são os bancos múltiplos, que fazem várias atividades. Além dos bancos múltiplos, você tem as financeiras, você tem as operadoras de cartão de crédito. Se você é cliente do Itaú, você já deve ter percebido que tem o Itaú Card e tem o Itaú Banco Só Banco, né? O Itaú SA. Então, você tem esses outros tipos de financeiras. Você tem as financeiras de carro, então você tem esses tipos de bancos. E aí você tem também, eu falo que, entre aspas, tá? Novos, que são as cooperativas, que eu acho que a cooperativa de crédito existe, se eu não me engano, há mais de 100 anos, tá? Então, é bastante tempo. Então, você tem as cooperativas de crédito e você tem também os bancos digitais, que é uma novidade agora. Você tem as fintechs também. Então, olha só como que em pouco tempo eu trouxe para você uma variedade de tipos de bancos. Dage, mas não é tudo banco? Não é tudo empréstimo? Não é tudo cartão de crédito? Cada banco tem uma filosofia, uma cultura, uma forma de lidar com os seus clientes, e aí a gente pode pegar da base da cultura do banco. Como o banco enxerga, como o banco age, como é a política de funcionamento daquela instituição. Então, assim, ó, como eu falei que isso era uma aula, é uma aula, galera. Nós não vamos brincar de conversar aqui fiado, não vamos fazer aula. Então, assim, não é superficial, é profundo. Então, se você tá aqui, igual eu falei no começo, procurando uma diquinha, um negocinho, não é esse lugar. Aí tem, eu sempre falo, aí tem dica, coisinha pequenininha, a gente solta vídeo no Instagram, todo dia sai um vídeo. Aqui é profundidade. Então, fica comigo e vamos entender. Quando você vai na casa de alguém, você tende a prestar atenção nos comportamentos daquela família. Vou dar um exemplo. Eu agora estou passando uma temporada na casa da minha irmã. Eu presto atenção nas políticas da casa da minha irmã. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, meu cunhado é o chato do lava-mão. Toda hora ele fala, lava-mão, lava-mão. É a política da casa dele. Tomara que ele nunca veja esse vídeo, né? Mas é um hábito que ele tem, é um cuidado que ele tem de estar sempre mandando as meninas lavar a mão. Há muito tempo ele tem isso, né? Então, assim, provavelmente, eu que morava sozinha, que tem uma casa que não tinha criança, acho que eu não era tão atenta a ficar toda hora lavando a mão, né? E ainda mais no coronavírus, né? Então, assim, ó, quando você entende a política de funcionamento de casa, tem uma política de financiamento. A gente chama nas famílias de hábitos, de costumes, mas a parada é que cada banco tem uma política de funcionamento. E como eu falei que dívida não é tudo igual, você ainda tem um agravante de saber que banco não é tudo igual. A forma com que o Itaú conduz uma dívida é totalmente diferente da forma que o Bradesco conduz uma cobrança de dívida. É totalmente diferente da forma que o Banco do Brasil conduz. Uma cooperativa de crédito conduz de uma forma diferente, uma financeira diferente. Uma negociação feita através do Serasa Lipanome, vai ter uma outra abordagem. Uma negociação feita pelo Acordo Certo, que é um lugar lá que faz acordos pela internet, é outra abordagem. E isso tem muito a ver com a política de funcionamento de cada instituição. Para não falar difícil aqui para vocês, é o jeito de trabalhar de cada lugar.
É simples, é nítido. Entra na agência da Caixa Econômica, atravessa a rua e entra na agência do Itaú. Você vai ver que é diferente. O jeito que a agência é organizada é diferente. O jeito que o funcionário te atende, o jeito que os funcionários do banco se vestem é diferente. Quem aí já notou que os funcionários do Banco do Brasil e os funcionários do Itaú se vestem diferente? Conta pra Dade. Eu trabalhei em banco, eu sabia a diferença, né? Eu sabia como era o jeito de portar. Eu lembro quando eu mudei do HSBC para Santander, eu senti a diferença da estrutura da agência, de como o cliente era conduzido desde a entrada da agência até o atendimento, por exemplo, porque são políticas diferentes. Então, olha só, você começou nessa live aqui falando sobre jeito certo de negociar as dívidas. A primeira coisa que eu falei é: para de olhar suas dívidas tudo junto, num bolo só. Não é um cesto, uma salada de fruta. Cada fruta tem a sua casinha e vai depender da consequência. E agora eu falei um pouco dos bancos, ou seja, a fruta do mercado A e a fruta do mercado B é a mesma fruta? É a mesma fruta, mas foram colhidas de pé diferente. Então, a gente precisa entender que os bancos têm políticas diferentes. Então, muitas vezes você vai atrás, por exemplo, de um documento, algo que eu vou falar nessa aula, e a pessoa fala para você assim: não está tendo essa opção de te entregar o documento, né? Um banco público, por exemplo, é muito comum você ter dificuldade de pegar documento. Às vezes você vai na cooperativa de crédito, você consegue, porque a cooperativa tem essa parada de, você é um cooperado, você é dono também, você é dono junto com a gente, então não tem essa relação de superioridade muito, muito forte, assim, né? Que nem deveria existir, porque é uma relação de cliente, mas a gente sabe que nos bancos públicos é comum existia uma certa dificuldade de acesso à documentação, de atender solicitação. Você está falando mal do Banco do Brasil? Não estou. Eu estou falando da vida como ela é. Se você tem conta em banco público, você sabe como é. Os correntistas da Caixa enfrentaram um grande desafio agora, nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? A Caixa é detentora do auxílio do FGTS e aí teve uma superlotação de atendimento. Fora gente reduzindo, gente trabalhando em casa, funcionário ficando doente. Então, foi muito mais desafiador para os meus alunos que tinham conta na Caixa ter sucesso nos seus pedidos do que para os meus alunos que tinham conta no Banco Inter, que tinham conta no Banco no Itaú, no Santander, por exemplo. Então, aí você começa a entender as diferenças de banco. Trazendo agora o terceiro tópico, né? Dage, me fala aí, Dade, qual que é o jeitinho de negociar? Eu trouxe esse tópico aqui. Não existe um jeitinho de negociar uma dívida. Galera, cada dívida, cada pessoa vai ter uma particularidade, tá? Vai ter uma particularidade da sua dívida. E não existe um jeitinho unificado, né? Um jeitinho único, uma dicasinha única de negociar uma dívida. E assim, pode parecer que você que está me ouvindo deve estar até falando assim: está repetitivo, Dade, você já falou isso no começo. Mas é surreal a quantidade de mensagens. Hoje eu não dou conta de responder os inbox do Instagram. São mais de 100, 200 mensagens por dia. Eu me esforço ao máximo para responder, mas eu não consigo responder todo mundo. E a pergunta é sempre a mesma: como é que eu faço para negociar a dívida tal? Como é que eu faço para negociar a dívida tal? E eu sempre falo, cada caso é um caso e vai precisar de um plano, de uma estratégia para o caso específico, para o tipo de dívida específica, para o contexto que você está inserido. É funcionário público municipal, é funcionário público estadual, é funcionário público federal, é funcionário público militar, aposentado, é funcionário público de grande empresa privada, é funcionário privado de grande empresa privada, é funcionário privado de uma pequenininha empresa privada lá da sua cidade. Então, você que é assalariado, precisa entender que existem particularidades e precisa, a partir de agora, ouvindo essa aula, parar de procurar um jeitinho de negociar suas dívidas. Se você entrou num processo de endividamento, seja um endividamento inicial, que você está só não conseguindo pagar o cartão, ou não conseguindo pagar uma conta ou outra, ou seja o cenário de superendividamento, eu falei sobre isso na aula 1, tá? Se você perdeu, pega a aula 1 que eu dei há 2 semanas atrás, você vai achar no meu YouTube ou aqui no Instagram, onde eu falei sobre o superendividamento. Independente disso, há a necessidade, eu vou falar isso já, de você criar um plano
de você criar um plano de ataque às suas dívidas e não ficar procurando um jeitinho. Se você deve 5 mil, se você deve 10, ou se você deve 1 milhão, se você deve 700 mil, e não se assustem, porque sim, tem gente, tem aluno meu que deve 1 milhão de reais, tem aluno meu que deve 700 mil, vou até falar sobre isso já já. Então, assim, é importante você entender que, independente de qualquer coisa, não tem um jeitinho. Então, não vou me aprofundar muito nesse tópico que eu falei aqui, mas eu gosto de fechar esse assunto sempre dizendo isso. E Dagi, me dá exemplos, né? Eu trouxe 3 casos aqui hoje, eu até coloquei, trouxe o caso da Claudete, trouxe o caso do Adriano e trouxe o meu caso complicado, que eu nunca revelo o nome de quem que é, né? Então, assim, por que eu trago exemplos? Eu acho que não existe uma forma melhor de falar com adultos do que trazendo fatos reais, porque senão vocês acham que eu tô numa falácia aqui sobre um jeito romântico, né? O que eu mais recebo é ataque na internet de gente falando que é golpe, né? O golpe tá aí, quem cai quem quer. Mas a verdade é que os meus alunos, eles têm situações muito específicas, né? Recentemente, essa minha aluna, que eu coloquei o nome aqui, que é a Claudete, ela para mim se tornou, ela nem sabe disso, né? Mas ela se tornou minha aluna raiz mais dinheiro zero dívida. Eu falei que eu dei cada aluno meu, leva um selo de acordo com as conquistas que ele tem. E por que eu chamei ela de aluna raiz mais dinheiro zero dívida? Porque um aluno mais dinheiro zero dívida tem uma postura diante do banco diferente. Então, um aluno mais dinheiro zero dívida não aceita nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro não. Aluno raiz. Tem aluno que recebe um não e fica moadinho e a professora tem que ir lá falar, é assim mesmo, isso foi só uma derrota, vamos fazer de novo, vamos persistir, porque em nenhum momento eu falei para você que era fácil, eu falei que era simples, fácil não. E é simples sair das dívidas, só que é um processo e é um processo que não é fácil, mas é simples. E aí, a Claudete tinha um tipo de dívida, que é o CDC salário, que muito provavelmente muitos de vocês que me acompanham têm também, que até a Claudete, a gente teve muita dificuldade de conseguir uma renegociação dessa dívida. Então, a Claudete, ela marcou para mim o CDC salário, né? E por que eu falo que ela foi uma aluna raiz? Porque ao ver o cenário dela, porque o cenário que ela estava é que ela estava acorrentada ao Banco do Brasil. Talvez alguns de vocês estejam na mesma situação. O que quer dizer acorrentada ao Banco do Brasil? Ela tinha o Banco do Brasil como o único banco que o órgão dela pagava, ela tinha o Banco do Brasil com a maior dívida dela, tanto de consignado quanto de CDC salário, tinha o Banco do Brasil pegando direto da conta salário mais da metade não, acho que era 40% do salário dela, mais uma parcela bem grande do salário. Então, calcula a cena, você ganhar 5 mil reais, você colocar a sua empresa ou o seu órgão depositar o dinheiro na tua conta, 5 mil reais, e você fica com 2 mil para pagar aluguel, para morar, para comer, para se transportar. Então, assim, quando você entende que mesmo uma dívida muito complicada, como é o caso de dever para o banco que você tem recebimento de salário, que para mim é a situação mais complexa, porque você não tem para onde fugir. Teu salário cai lá e o banco tem várias artimanhas, né, vários respaldos, inclusive legais, não é ilegal, o banco ir lá e pegar direto na fonte, porque você assinou um documento dizendo que você autorizava o banco a descontar da conta salário. Isso significa que acabou? Que ela está acorrentada, presa para sempre? Não. Ela foi se movimentando, até que conseguiu afrouxar um pouco a corrente. Ela ainda está acorrentada ao banco, afinal de contas é o banco que ela tem dívida, as dívidas não têm como ser deixadas para depois, são dívidas vinculadas ao salário, só que agora ela respira, porque ela conseguiu uma boa folga das correntes, conseguiu reduzir o juro e está pagando por um valor até 3 vezes menor. Então, ela economizou nessa parada aí, se eu não me engano, 25 mil. Vou entrevistar ela daqui uns dias para pegar o valor certinho, vou chamar ela até para fazer uma entrevista aqui. Então, assim, quando eu falo que mesmo os casos mais complicados, mesmo as situações onde você está mais encurralado com aquele banco, mesmo assim tem solução, mesmo assim tem uma estratégia de negociação, é porque não foi através de um jeitinho, foi muita insistência e principalmente montar uma estratégia para o caso dela, porque às vezes o caso da Claudete não tem nada a ver com o caso do Adriano, que é o segundo caso que eu vou trazer aqui. Então, assim, o Adriano, funcionário de um governo do estado, também atrelado ao Banco do Brasil salário, não tinha para onde correr e ainda tinha vários outros consignados. Então, a estratégia que foi usada para ele foi totalmente diferente da estratégia utilizada para Claudete. Não adiantava ele ficar batendo, massacrando ali, querendo brigar com o Banco do Brasil, porque era uma briga perdida pela configuração dos empréstimos dele. Já estavam com taxas baixas,
eram empréstimos de antecipação de imposto de renda, antecipação de 13º. Era um banco onde a relação já estava muito desgastada. Então, você tinha todo um cenário que fazer o que a Claudete fez não ia funcionar para ele. Então, lendo, aprendendo a estrutura de negociação, colocando o caso dele na mesa, ele colocando, não é a DAGE que monta o caso do aluno, é ele que monta o caso dele, fazendo um bom levantamento das dívidas, separando por tipo, que é o que vocês vão aprendendo aqui. Ele falou, opa, o Banco do Brasil funciona dessa forma, então, opa, para o meu caso, eu vou para outro caminho, vou pegar outra rua, esse caminho aqui está fechado. E aí ele foi atrás da portabilidade dos consignados, depois fez troca de dívida, depois fez mais trocas de dívida, conseguiu aí umas boas restituições de coisas que ele não precisava pagar, para pagar outras dívidas, para ficar com uma dívida só. Acabou todas as dívidas? Não. Afinal, um cenário de superendividamento, uma pessoa não vai conseguir quitar todas as dívidas em 6 meses, mas é possível pagar por um valor até 3 vezes menor, porque o impacto que deu nas dívidas do Adriano foi muito grande. É coisa de R$100 mil de redução de juros. Então, R$100 mil, que quantos anos ele ia ter que ficar trabalhando para pagar esse juro para o banco se ele manteve as dívidas dele no cenário, se tivesse mantido as dívidas dele no cenário que estava. Então, qual que é o papo reto que eu preciso ter com você aqui hoje, né? O jeito certo de negociar suas dívidas não é você pensar que você precisa arrumar R$300 mil, arrumar R$10 mil, arrumar R$15 mil para ir lá e quitar essa dívida. Por quê? A gente sabe que se você está num cenário de endividamento, você juntar 5 mil, 10 mil reais, juntar R$1.000 às vezes, vai ser praticamente impossível para você. Então, o nosso primeiro movimento não é um movimento de quitar as dívidas. Por isso que eu falo, é possível pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu não falei quitar suas dívidas, acabar suas dívidas, é pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, quando um aluno tem um cenário como o da Claudete, uma pessoa que tinha uma dívida que ela ia pagar 80, 90 mil reais, e ela consegue uma negociação para pagar essa dívida por 20, 30 mil reais a menos, 10 mil que fosse, foi uma puta vitória, são 3, 4 meses de salário que a pessoa ia ficar trabalhando. Imagina você trabalhar um mês inteiro para dar o dinheiro na mão do banco. Então, o nosso objetivo sempre é olhar para os casos, olhar para as situações e buscar uma alternativa de pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, eu trago os exemplos para você entender. Então, eu trouxe um exemplo de acorrentada totalmente com um banco só, que é o caso da Claudete. Então, ela estava lá com um monte de dívida no mesmo banco, uns 8, 9 contratos no mesmo banco. E você tem o caso do Adriano, que tinha dívida espalhada em um monte de lugar. Imagina uma fazenda com um pé de fruta em cada lugar. Então, a gente foi para uma outra estratégia. E aí, agora, eu trago um terceiro exemplo, que é o meu caso mais complicado, que eu sempre cito isso. Então, vamos lá. A partir do momento que eu entrei nesse caso mais complicado, que é esse terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês, eram dívidas com bancos distintos. Era dívida com banco público, dívida com 2 bancos privados. Mais especificadamente, Caixa Econômica, Bradesco e Caixa. Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Caixa, já falei. Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Quando você pega um cenário, provavelmente é o cenário da maioria de vocês aqui, que você olha para esse cenário e você fala, tá, por onde que eu começo, né? Tanto que a primeira aula que eu dei aqui é por onde começar. E aí entra o que eu vou aprofundar agora com vocês, que é a separação por tipo. Quando eu peguei esse caso, que era um caso verdadeiramente complicado, em quantidade de dívidas, em tipos de contrato, eu falei, pera, o que é a primeira coisa que a gente faz? Separar as dívidas por consequência. Primeiro tópico que eu falei, dívida não é tudo igual. E quando eu fiz essa separação, foi quando eu falei, essa dívida aqui, o banco não vai te processar por causa de 3 mil reais de cartão de crédito. Agora, esse banco aqui pode te processar por causa de uma dívida de 100 mil reais. E aí fica tudo mais fácil, porque mesmo que venha em algum momento do processo, como aconteceu com essa aluna minha, o desespero de querer negociar uma dívida pequena, eu sempre falava para ela, se você pegar o dinheiro que você guardou e ir aceitar uma negociação que vai te apertar, pode ser que amanhã esse outro banco faça alguma ação em cima, ação não judicial, tá? Ele tome alguma medida de cobrança mais grave e você é pega de calça curta, você não tem como negociar. Então, entender, eu trouxe esses casos para vocês para que vocês vão se identificando, para que vocês possam entender que mesmo que você deva um banco só, mesmo que você deva um monte de banco, mesmo que você deva os 3 bancos diferentes, um banco privado, um banco público e mais uma cooperativa, tinha
cooperativa nesse caso também, mas era separado, então não trouxe aqui para citar. É possível resolver também. Só que esses exemplos que eu trouxe foi para materializar o que eu falei até agora, que banco não é tudo igual e dívida não é tudo igual. E assim, pode ser que você já me acompanhe há algum tempo e você já tenha escutado algo do tipo, mas fica comigo aqui que a gente está se aprofundando nisso. Próximo tópico, Dagi, como é que eu vou saber se o meu caso é complicado e como é que eu vou saber se o meu caso tem solução? Beleza, como é que eu vou saber, Dagi, se o meu caso é complicado, se o meu caso tem solução? Clarifica isso para mim. Parece que é engraçado, até eu mesmo, né, quando eu falo sobre esse assunto, eu dou risada por dentro, porque eu falo assim, nossa, será que tem alguém que acha que o caso não tem solução? Se você já pensou que seu caso não tem mais jeito, que você está fadado a pagar suas dívidas até morrer, né? Morrer deixando dívida, comenta aí que você já pensou isso para eu saber. Eu tô vendo os comentários de vocês. Então, assim, ó, a grande questão é que quando você se vê num cenário de endividamento, seja ele um endividamento baixo, 5, 10 mil reais, ou um super endividamento, que a grande maioria de quem me acompanha aqui, dívidas de 50, 100, 200 mil reais, o desespero é a primeira coisa que bate. O que eu faço para caracterizar um caso como complicado, né? Primeiro, eu só faço isso se a pessoa realmente, se o meu aluno parece que precisa de um selo, o caso é muito complicado. Porque a verdade é que existem sim casos mais complicados e existem casos menos complicados. Mas na hora do vamos ver, na hora de atacar as dívidas, isso não faz tanta diferença. Isso vai fazer diferença porque uma pessoa que tem um caso mais simples vai mexer 4, 5, 6 pauzinhos, vai fazer ali 6, 7 movimentações e vai estabelecer o processo dela de renegociação. Já uma pessoa que tem um caso mais complicado vai ter que mexer mais peças. É como se fosse um jogo mais simples, um jogo mais complicado. Na minha sobrinha joga uns joguinhos de pintura e toda vez tem lá nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. Por quê? A idade dela é nível iniciante, só tem uns 4 quadrinhos lá para pintar. Já o avançado é uma pintura grande que tem vários lugares para pintar. E é tão simples quanto isso. Se você tem um caso simples, e aí eu falo, se você deve 2 bancos, 4, 5 dívidas, o seu processo vai ser um pouco mais simples. Se você deve 2, 3 bancos, valor pequeno, ou se você deve um banco só, um valor grande, às vezes os seus movimentos vão ser, em termos de quantidade, né, vão ser menos movimentos do que uma pessoa que tem 16 contratos, 20 contratos de dívida, que tem conta em 6, 7, 8 bancos, que tem financiamento de casa, deve agiota, deve parente, deve loja, deve um monte de gente. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: como é que eu sei que meu caso é complicado ou não? Se essa pergunta for realmente importante para você, se você precisa fazer essa autoavaliação, tem essa aula, como começar a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, tem no meu canal, onde eu fiz um teste lá, para você saber se você está super endividado. Mas o fato é que, para mim, o maior sinal de que um caso é muito complicado é a quantidade do teu salário que está comprometido em dívida. Então, assim, a quantidade de parcelas que você paga, mais a fatura do seu cartão de crédito, é mais da metade do seu salário, é mais de 30% do salário. Eu falo, uma pessoa não tem como viver com mais de 30% do salário comprometido. Então, independente da complexidade do seu caso, ou até mesmo de você chegar em algum momento a achar, acreditar e ter certeza, né? Não é nem sobre achar, é sobre ter certeza que seu caso não tem solução, eu quero que você, com essa aula, comece a entender que o que te fez sentir isso, pensar isso, afirmar isso sobre o seu caso até aqui foi falta de informação, foi falta de conhecimento, foi falta de um passo a passo. Por quê? Hoje é dia 17 de março de 2021, eu desconheço qualquer caso de endividamento que não tenha solução, porque a única coisa que não tem solução é a morte. Ah, é clichê, Dagi? É um pouco clichê essa frase, mas é verdade. Todo caso tem solução, é possível pagar todo tipo, qualquer dívida por um valor até 3 vezes menor, e tem dívidas que você vai conseguir pagar por um valor de 10%, 20% menos, e vai ter dívida que você vai conseguir pagar por 10 vezes menos. 3 vezes menor é a média, né? 3 vezes menor. E é possível fazer isso 10 vezes mais rápido, que você levaria dívidas que você tem aí para 8 anos, você pode conseguir pagar 10 vezes mais rápido que isso. Conseguir pagar em 1 ano, conseguir pagar em 1 ano e meio. Então, é você começar a olhar para o teu cenário, ao invés de pensar que ele é muito complicado, não tem solução, cadê a solução?
Qual que é meu próximo passo? E nas 2 aulas anteriores que eu fiz nessa série de super aulas que eu estou dando, eu falei muito sobre isso, sobre quanto a convicção, a postura, a certeza de que seu caso tem solução influencia no seu sucesso ou no seu fracasso. Porque o meu aluno, no Mais Dinheiro Zero Dívida, se ele optar por não acreditar no processo dele, ele rasgou dinheiro entrando no meu método. Todo dia ele tem que tomar decisão, isso é algo que eu falo sempre para os meus alunos. Pisou aqui, todo dia você está tomando a decisão de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Mesmo que, coisas acontecem. Eu vou até aprofundar um pouco nisso, mas independente, a decisão está tomada. E só existe um destino para quem toma essa decisão: pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Parar no meio do caminho não é uma opção. Se a pessoa decidir por livre e espontânea vontade que ela não quer acreditar, não há o que ninguém fazer por você. Então, não é sobre acreditar e ter fé e esperar sentado. É sobre entender que, independente do seu caso complicado, independente de você achar que ele não tem solução sim, e mesmo que ele for muito complicado, o quanto mais complicado ele for, é exatamente por isso que você precisa agir e começar a fazer diferente a partir de agora. E assim eu fecho esse tópico sobre caso complicado e caso sem solução, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Eu acho que um dos maiores erros que as pessoas cometem é essa coisa de achar que morto não deixa dívida, né? Morto deixa dívida, você tem que ver o que você quer deixar. Ponto importante: negociar sem um plano de começo, meio e fim é um erro que te impede de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Vou explicar isso para você, tá? Quando você se vê, seja no negativo, seja não conseguindo pagar suas contas, seja faltando dinheiro no final do mês, seja não vendo dinheiro sobrar, trabalha só para pagar conta, você tem uma visão, tá? É muito comum que você tenha uma visão de que você precisa resolver o problema atual. Então, olha só o que eu tô te falando. Quando você enfrenta as dificuldades do mês, tá? Eu vou falar porque o brasileiro é muito acostumado com o mês, dia 1º ao dia 30, não conseguir pagar conta, entrar no cheque especial, não pagar a fatura do cartão, parcelar o cartão, atrasar, entrar no negativo, não sobrar dinheiro, faltar dinheiro, ficar apertado, todas essas coisas aí que acontecem com quem está com dívida, né? A pessoa tende a fazer uma ação, tomar uma atitude que resolva o problema que ela tem hoje. Então, explico. Paguei, recebi o meu salário, o banco descontou os consignados, entrou o salário na minha conta e o que sobrou não vai ser suficiente. Qual é a atitude que uma pessoa que não está com um plano de quitação de dívida para pagar por um valor até 3 vezes menor faz? A pessoa vai atrás de um empréstimo para conseguir passar o mês. Depois que ela já fez isso e se apertou, no mês seguinte ela vai atrás de renegociar o cartão, parcelar a fatura. No próximo mês, ela pede dinheiro emprestado com a mãe para pagar alguma coisa em casa. No próximo mês, ela já se bagunçou tanto que ela precisa fazer uma renegociação de dívida. E essa pessoa que começa a atacar as suas dívidas, sempre resolvendo um problema que está urgente, que está iminente, que está na cara dela aqui, ao invés de resolver a causa e criar um plano definitivo para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, ela está sempre igual um cachorro correndo atrás do rabo. É dolorido falar isso, se você está me ouvindo assim, está sentindo essa dor, porque você já cometeu esse erro, tá tudo bem. Graças ao santo Deus a gente se encontrou e você está aqui agora entendendo que isso só faz com que a sua dívida se torne uma bola de neve sem fim. Por quê? Imagina que eu posso falar isso para você, né? Que eu sempre resolva só o problema que está na minha frente, que eu não crie um plano de longo prazo. O que vai acontecer? Eu estou sempre apagando incêndio. E assim, ó, pleno século XXI, lá no seu serviço, com as suas coisas pessoais, desde o seu guarda-roupa, é muito comum você encontrar perfis de pessoas procrastinadoras. Quem nunca procrastinou que atira a primeira pedra. E quando o assunto é dívida, você procrastinar uma ida na academia, você procrastinar fazer um documento, você procrastinar um conserto do carro, às vezes tem uma consequência pequenininha. Você procrastinar resolução do teu problema financeiro pode fazer com que sua dívida triplique em um ano. Foi o que aconteceu comigo. Foi exatamente esse erro que eu cometi. É claro que da primeira vez que faltou dinheiro para pagar o cartão de crédito, eu me assustei. É claro que da primeira vez que o dinheiro do mercado não deu até o final do mês, eu me assustei. Mas ao invés de criar um plano definitivo, eu não sabia que eu tinha que criar um plano definitivo, eu fui só jogando o problema para frente. Passa no PicPay, é a moda atual, né? Passa no PicPay, parcela a fatura,
joga para o mês que vem, faz uma renegociação, e aí você vai só jogando o problema para frente. Então, negociar do jeito certo é entender que, se você está me ouvindo aqui, você, a partir de agora, tem esses dois caminhos. O caminho de entender que ficar apagando incêndio todo mês é o que te trouxe até aqui. Se você hoje decidir que você vai criar um plano definitivo, o que é um plano definitivo? Começo, meio e fim. Vou voltar no exemplo do Adriano. O Adriano entrou numa Engenheiro Zero Dívida, o levantamento de dívida dele era uma bagunça, assim, de tanto contrato que tinha. Hoje, o Adriano, se eu não me engano, está com 2 contratos, ou só um, eu não me lembro agora, que ele tem o objetivo de quitar totalmente as dívidas dele numa data estabelecida por ele, que vai ser, às vezes, 1 ano, 2 anos, porque é um consignado grande. Então, ele saiu de 20 dívidas para um cenário de uma dívida com taxa de juro mínima, que é o mínimo que ele poderia pagar, e o próximo passo agora é reduzir o prazo. Porque, de fato, é o que ele pode fazer, continuar reduzindo o juro quando surgir a oportunidade e reduzindo o prazo. Mas, por mais que ele ainda tenha uma dívida, ele tem um plano definitivo. E do jeito que ele está hoje, ele já está com um cenário de conforto financeiro. Tem dívida, mas está pagando em dia, tem educação financeira, administra os gastos com inteligência, não com mão de vaquice, e sabe exatamente como vai ser a vida dele a cada etapa do processo. Então, por mais que ainda, com certeza, seja desafiador para ele ver lá 30% do salário dele sair todo mês para um consignado, ele sabe que tem data para acabar, porque ele tem um plano definitivo para sair disso. E assim, quando nós estamos mergulhados no problema, tudo isso que eu estou falando parece falácia. Tudo isso que eu estou falando parece coisa bonita, né? Ar quente saindo da boca. Só que eu estou te dando provas exatamente de pessoas reais que já fizeram isso para que você entenda. É só você parar para pensar. Uma coisa com uma receita, com a receita é de um jeito, uma receita que você faz de olho tende a não funcionar. Né? Se você não é experiente na cozinha ali, você pode colocar um pouco mais de fermento e seu bolo não ficar bom, por exemplo. Só dando um exemplo aqui para vocês. Então, para fechar esse raciocínio se até aqui você vem negociando suas dívidas sempre para resolver o problema do mês, para resolver o problema do próximo boleto, para resolver o problema da próxima fatura, talvez é por isso que você está preso nesse processo de endividamento. Vamos lá, mais um ponto. Vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu vou entrar agora no nosso primeiro fundamento aqui de negociação. Anota aí no teu papel, separação das dívidas por tipo através dos documentos das dívidas. Entramos no primeiro tópico mais pauleira aqui da nossa aula, né, na nossa super aula de hoje. Documento de dívida. Toda vez que eu vou ensinar isso nas minhas redes sociais, eu tenho 2 pensamentos, né? Tem um anjinho e o outro aqui do outro lado falando para mim, né? O anjinho fala assim, Dagi, fala, eles vão ficar doidinhos, mas vai ser importante para eles. E tem o coisa ruim falando aqui do outro lado. Deixa para falar isso só no curso, senão eles vão ficar doidos e nunca mais vão vir assistir uma aula sua. E é verdade, tá? Eu sempre fico nesse conflito na hora de falar o que eu vou falar agora. Graças ao bom Deus, eu sempre escuto o anjinho, tá? O que o anjinho fala para mim, né? Fala. E por que eu tô falando que existe essa parada, né? Por quê? Pegar documentos de dívidas é um dos passos mais desafiadores do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Então, assim, fazer um levantamento de dívida, que é ir atrás de documento, de contrato, de documento de evolução da dívida, anota o nome aí, contrato e documento de evolução da dívida. São os 2 documentos mais desafiadores para você conseguir. Então, se você está vendo essa aula, está ouvindo essa instrução, seja em qualquer lugar nessas minhas redes sociais, entenda que é desafiador conseguir a cópia dos seus documentos. E pode parecer muito contraditório, né? Não é a minha dívida, é exatamente por quê? As suas dívidas têm todas lá, esses documentos têm todas as informações da sua dívida. Então, eles não vão ficar disponíveis no Internet Banking, eles não vão ficar disponíveis no teu celular, no aplicativo. Você vai ter que solicitar para o banco provavelmente vai te dar uma coisa que não é o que você está pedindo, aí você vai ter que solicitar de novo. Então, eu vou explicar para você como que você faz esse processo, tá? Eu sempre ensino, hoje mesmo nos meus stories, eu falei sobre o Banco Central do Brasil. Então, assim, lá é um lugar que está lá para te apoiar, é um defensor. Então, quando você vai pedir os documentos para o banco, a resolução base para você fazer isso é a resolução de portabilidade de dívida, mas independente, é seu direito ter o documento da sua dívida. Não precisa ter uma resolução para te respaldar nisso. Todo mundo tem direito de ter acesso ao seu documento. Assim como você pode pedir uma segunda via da sua certidão de nascimento para o cartório, você pode pedir a segunda via do seu contrato que você
assinou, e o extrato de evolução da sua dívida, que é exatamente isso que significa, tá? Documento de evolução de uma dívida. Quando que você pegou, que dia que você pagou a primeira parcela, o que compunha aquela parcela, o que fazia parte daquela parcela, de juros, de várias coisas. Qual que é a taxa de juro efetiva? Tem seguro? Não tem seguro? Em quantas vezes foi feita? Quantas eu já paguei? Quando que é a última parcela? E todas as informações que você encontra nesse documento. E por que precisa dos dois, né? Quando você consegue reunir toda essa documentação, que é você pegar todos os documentos com o Bradesco, todos os documentos com o Itaú, todos os documentos com a Caixa, todos os documentos com o Sicredi. Você tem agora como pegar o contrato do seu financiamento de carro e ler o lugar que está falando assim, garantias. E aí você consegue ler qual que é a garantia, onde vai estar lá escrito que a garantia é o carro. Aí você consegue pegar o cartão de crédito e você consegue ver o que acontece se eu não pagar. O cartão de crédito, normalmente, a gente pede as faturas e pede o contrato de adesão. Você pega, por exemplo, o financiamento, o empréstimo pessoal, e às vezes você vai descobrir que você nem lembrava, mas o seu cônjuge é fiador, ou o seu primo é fiador. E aí você começa a entender que existe diferença entre uma dívida e outra. Então, quando você pega os documentos da sua dívida, contrato e documento de evolução da dívida, é quando você começa a criar o que eu chamo do seu dossiê financeiro. Quando você começa a criar o seu caso, você vai começar a montar o seu caso. Imagina que é a cena de um crime. A primeira coisa que um perito vai fazer é pegar lá o boletim de ocorrência, quem que são os envolvidos, que carro que era, qual que é a placa do carro. É a mesma coisa. Você vai começar a levantar documentos para você não ser mais aquela pessoa que senta na frente do gerente, o gerente fala assim, mas que dívida que é? E você fala, um empréstimo aí que eu fiz. E você não sabe se é um consignado ou se é um crédito pessoal. Então, assim, eu brinco muito com os meus alunos, né? Quando eu entro em mentoria com eles, eles me mandam uma pergunta. Aí eu já abro o áudio e falo assim, pessoal ou consignado? Eles já têm que ter a resposta na agulha para mim, porque eles sabem que a primeira coisa que eu ensino para eles é a diferença de cada tipo de dívida e que eles não vão mais tratar dívida da mesma forma. Então, você entendendo isso, pegando esses contratos, você vai separar suas dívidas em 4 grupos. Eu sempre trago esses 4 grupos e como que eu falo para vocês fazerem? Faz uma cruz assim, faz uma cruz e aí você vai ter 4 espaços assim, 4 quadrados para você colocar. E aí, você vai ter dívidas que são bancárias e dívidas que não são bancárias. Uma dívida com a agiota, por exemplo, às vezes nem tem contrato. Uma dívida com uma loja de roupa, muito menos vai ter contrato. É um boleto de cobrança e uma nota fiscal. Então, independente de se não for contrato, existe um documento. Às vezes é o carnê. O carnê de um carro, não. O carnê de um carro tem contrato. Você assinou um contrato. Agora, um carnê de loja é um carnê de loja. O combinado que você fez lá com a sua irmã, que você pegou R$1.000 emprestado com ela, é o combinado que você fez com a sua irmã, que você pegou R$1.000 com ela. Então, por aí você vai conseguindo organizar essas dívidas. São esses 4 grupos. Eu vou até colocar... E eu vou colocar no próximo aqui, eu ia colocar o slide para vocês. Então, assim, quais são esses 4 grupos? Vamos lá. Peguei os documentos, comecei a levantar as minhas dívidas. Quais são esses 4 grupos? Eu começo sempre pelas dívidas não bancárias, que são dívidas com parentes, dívidas com amigos, dívidas com agiotas. Então, dívidas não bancárias, dívidas com pessoas. O que acontece se eu não pagar um agiota? O que acontece se eu não pagar um parente? O que acontece se eu não pagar um amigo? Eu falo que a consequência desse grupo de dívidas é o constrangimento e a cobrança, a autocobrança emocional que você vai ter. Então, tem o constrangimento de dever a outra pessoa e tem a questão da pressão emocional. Um agiota não cobra uma dívida, ai, querido, tudo bom? Vou passar aí para tomar um café para eu te cobrar, né? Não é assim que o agiota cobra. E aquele constrangimento de tipo assim, putz, o fulano me mandou uma mensagem, não vou nem abrir que ele deve estar me cobrando, né? Então, esse primeiro grupo de dívidas, a gente coloca essas dívidas nesse quadrado. Dade, como é que eu vou colocar? Escreve. Agiota tal, tantos mil, tantos por mês. Começa a escrever. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né? Eles têm um levantamento de dívidas que eles usam, mas se você está começando agora com esse desenho, escreve, faz uma listinha em cada quadradinho, pega um papel em branco, faz essas 4 divisões. Então, vão ficar essas dívidas com pessoas e agiotas aqui. Depois disso, a gente vai para o segundo quadrado aqui, para o segundo quadrado que são as dívidas com garantia. Como é que eu vou saber a garantia? Por isso que eu pedi para você pegar o contrato. As dívidas mais comuns com garantia são os consignados, financiamento de casa, financiamento de carro,
CDC salário e cartão consignado. São as mais comuns, tá? Essas 5. Então, assim, o cartão consignado tem consignação na margem lá no lerite, o CDC salário, existe lá a regrinha que o banco pode descontar da conta salário, né? Se você, mesmo você fazendo portabilidade, porque é um CDC salário. E aí, quando você separou esse primeiro grupo, você separou as dívidas com garantia. Por isso que eu sempre falo que vai colocando o nome, banco tal, dívida tal, peguei tanto, a parcela é tanto, e você vai colocando, né? E por isso que eu digo que num primeiro momento é um levantamento bem artesanal, não precisa fazer planilha, porque senão você vai desistir na primeira linha já, né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que eles fazem o levantamento lá na terceira semana do método, porque eu falo assim, se eu entregar esse levantamento de dívida para vocês antes, vocês vão sair correndo daqui. Por quê? É desafiador e realmente chega uma etapa do processo que você precisa de detalhes mesmo. Quanto pegou, quanto que já pagou, quanto que falta pagar, todas as informações, e precisa colocar tudo mesmo, qual que foi a origem dessa dívida, por que você se endividou, o que você vai fazer com essa dívida, até que a gente define a técnica de ataque à dívida, né? Beleza, separei o segundo grupo, que é o grupo com garantia. Aí a gente vai para o terceiro grupo. O terceiro grupo, eu chamo das dívidas com consequência severa. Lembra que eu falei para você bem no comecinho da aula, para você se perguntar o que acontece se eu não pagar essa dívida? O que acontece se você não pagar um IPTU? Né? O IPTU vai para a dívida ativa, né? Você pode perder seu CPF, por exemplo. Um IPVA apreende o carro. A escola, um constrangimento. A luz, você perde ali a luz, mas pode cortar a luz. O gás, você fica sem o gás. E aí você vai começando a colocar essas dívidas que você sabe que tem uma consequência que vai tirar a segurança da sua família, que vai te deixar desprotegido. Por exemplo, não pagar o seguro do carro, o carro vai ficar sem seguro. E assim você vai colocando essas dívidas aqui. Dage, eu coloco as contas do mês aqui? Não, nós estamos falando de dívida, coisas que estão em atraso. Orçamento é papo para outro dia, né? Coisa que você paga todo mês. Eu coloco aqui as dívidas que estão em atraso. Coisas que se tornaram dívida porque você está atrasando na iminência de atrasar. Então, assim, não estou conseguindo pagar a escola está um dia atrasado que seja, já se tornou uma dívida, é um compromisso que você não teve dinheiro para pagar. E quando você coloca essas dívidas aqui, o condomínio entra aqui também, o plano de saúde entra aqui também. A pergunta sempre o que acontece se eu não pagar? Para você se orientar, é a melhor pergunta para você fazer. Colocou esse terceiro grupo aqui, aí a gente vai para o quarto grupo. E aí a gente chega nas dívidas que mais incomodam vocês. Dage, por que você deixa as dívidas que mais incomodam a gente por último? Por conta do nível de gravidade. Então, assim, aqui no quarto grupo ficam as dívidas totalmente sem garantia. Aqui vai entrar parcelamento de loja, aqui vai entrar empréstimo com financeira, aqui vai entrar empréstimo pessoal sem garantia, cheque especial, cartão de crédito e todas as coisas, empréstimo em cartão da Renner, cartão da Riachuelo, cartão da Marisa, são as dívidas sem garantia. E quando você fala, o que é uma dívida sem garantia? A dívida que a única garantia é o seu nome. E a única consequência que você tem num primeiro momento é o seu nome ir para o Serasa. Porque se você não paga o condomínio te processa. Se você não paga o CDC salário, o banco desconta direto do teu salário. Você não tem nem como fugir. Se você não paga o agiota, ele bate lá na tua porta para te cobrar, não é com um sorriso no rosto. Então, por consequência, você separa esses 4 tipos de dívida e a coisa começa a clarear na tua cabeça, porque você fala, opa, agora eu entendi por que dívida não é tudo igual. Porque se você chegar para o Santander e usar a mesma fala, se você chegar e falar a mesma coisa para a Caixa para negociar a sua casa, para negociar o cartão de crédito, não vai funcionar, porque são dívidas totalmente diferentes, tá? E 2 dívidas que não tem nada a ver uma da outra. Dívida de casa e dívida de cartão de crédito. Atrasa o cartão de crédito da Caixa para você ver, atrasa a casa na Caixa para você ver o que acontece. As consequências são totalmente diferentes. Então, eu até coloquei no nosso material aqui, eu vou voltar a compartilhar ele, que essa é a premissa. Você vai separar as suas dívidas por esses 4 grupos de dívidas e assim você vai começar a entender que você vai separar as suas dívidas por nível de gravidade e depois por nível de custo, taxa de juro, qual tem um juro mais caro. E aí você começa a falar, caraca, o juro do cartão de crédito é 300% ao ano. Como é que pode o meu financiamento ter juro ao mês de 2,20% e o juro ao ano dele ser de 49%, de 60%, de 300%? Como é que essa conta de juros compostos, né? O brasileiro, lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, a gente não aprofunda muito em juros compostos. Eu fiz faculdade de contabilidade,
E juros compostos foi uma matéria que a gente passou assim rapidão, né? Que são os juros que viram muito grande, que 2% ao mês não é 24% ao ano, não é 2 vezes 12, né? São juros compostos, juros que se acavalam em cima de juros. Que a tabela do financiamento da casa é uma tabela saque, que é um sistema de amortização constante, que as parcelas são decrescentes, e que o cartão de crédito é outro tipo de tabela, e que o CDC salário é tabela price, e assim sucessivamente. Então, são detalhes técnicos que, para você, no dia a dia, quando você vai pegar um empréstimo, você passa batido, mas na hora de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, fazem toda a diferença e é sim o fator crucial de sucesso e fracasso numa negociação. Porque quando você entende em qual nível de poder você e o banco estão, em qual nível de direito e de dever você e o banco estão, que vocês dois, eu falei isso nas outras aulas, vocês dois são corresponsáveis pela dívida. Assim como o banco, você está devendo o cartão de crédito para ele, ele também é responsável por ter te dado esse limite e talvez ter avaliado o seu crédito errado, ter emprestado mais dinheiro para você do que deveria ter emprestado. Então você começa a entender os seus direitos e os seus deveres, né? Quais são as consequências dos seus erros, né? E como você pode fazer para lidar com essas consequências da melhor forma possível. Vamos lá, vou compartilhar o material com vocês para quem está fazendo a anotação aí, tá? Então, eu combinei com vocês aí da gente anotar aqui os nossos tópicos, então tá na tela para vocês os próximos tópicos. E olha os tópicos que eu coloquei aqui para vocês agora na nossa apresentação. Próximo tópico, né? Separou as dívidas por tipo. Você tem ataque das dívidas mais graves, ataque das dívidas mais caras e decisões estratégicas. Dágio, o que você quer dizer com isso? Desenha para mim. Vamos lá, eu só coloco os tópicos para vocês saberem, tá? Primeiro ponto, tá? Quando eu falo de atacar as dívidas mais graves e mais caras, nessa ordem, é porque como é que você vai fugir? E é o que eu falei agora há pouco. Como é que você vai fugir da dívida com a agiota? Como é que você vai fugir de um consignado? Eu percebo que muitas pessoas aqui nas redes sociais estão sempre me perguntando sobre o que fazer com a dívida do cartão de crédito, o que fazer com a dívida do cheque especial. E aí eu pergunto para elas, né? Você tem financiamento de casa, de carro? Você deve agiota? Devo, né? E aí eu falo, então, você já atacou essas dívidas? Por quê? É muito mais fácil você atacar um consignado do que um cartão de crédito. E são as dívidas mais graves, que são mais... Lembra que eu dei o exemplo de te acorrentam? Essas dívidas te acorrentam. É onde você mora, é o carro que você anda, é o teu salário, que você deu a assinatura lá dizendo que você autorizava o banco a descontar. Então, essas dívidas que te acorrentam são as mais graves. Por mais que o agiota não tenha como pegar o teu salário, são dívidas que te acorrentam. Então, assim, a escola do seu filho, querendo ou não, você consegue conversar, você consegue pedir 15 dias de prazo, condomínio, você até consegue atrasar uns 2, 3, 4 condomínios e negociar lá. Agora, como é que você vai falar para o banco? Não desconta do meu salário, não. Ou vai falar para o agiota, não tem dinheiro. Então, ela vai falar para sua família, ó, peguei dinheiro emprestado, mas não vou pagar, você vai ficar morrendo de vergonha. Então, quando a gente coloca essas dívidas mais graves, que eu falo que é o quadrante de cima, que é a parte que fica em cima, em primeiro lugar, aí você começa a fazer a pergunta certa. Não é o que falar para negociar, é como atacar o crédito consignado, como atacar o CDC salário, como atacar o cartão consignado, como atacar a casa, como atacar a dívida do carro. Então, quando você faz esse entendimento e você processa que agora você já não vai mais olhar as dívidas com o Bradesco, você não vai mais olhar as dívidas como um todo, você vai olhar por tipo, você vai olhar por banco e você vai olhar por quadrante. Você vai olhar por qual grupo de dívida faz parte. Isso que eu estou ensinando para vocês hoje é ouro, turma. É ouro, é para vocês clarificar totalmente na cabeça de vocês esse processo. Eu sei que no primeiro momento vocês vão ficar assim, meu Deus, entendi, mas não entendi. Mas é aula para ver e rever. Aluno do Mais Dinheiro Zero Dívida que está aqui sabe que essa é a parte mais complexa do processo. Você começar a entender que dívida não é tudo igual, que banco não é igual, que os bancos têm políticas diferentes e começar a separar suas dívidas. Porque aí, quando você entende as dívidas mais graves, que são essa parte de cima que eu falo, dívida com parente, amigo, agiota, dívida com garantia, dívida de consignado, dívida de cartão consignado, CDC salário, casa e carro, você começa atacando essas dívidas e aí a gente vai aqui para a parte de baixo, onde tem as dívidas mais caras. Se o banco te emprestou dinheiro, presta atenção no que eu
eu tô falando. Se o banco te emprestou dinheiro sem ter nenhuma garantia, que é o cartão de crédito, o limite, o empréstimo com a financeira, o cartãozinho da Renner, da Riachuelo, se esses bancos e financeiras te emprestaram dinheiro sem nenhuma garantia, eles não são trouxas, eles te emprestaram a um juro muito alto. Então, essas dívidas aqui do grupo de baixo, né, do quarto grupo, são as dívidas mais caras. E as dívidas com consequências são dívidas que você não tem como ficar sentado esperando o dinheiro cair, vai precisar conversar com cada um desses credores para fazer uma repactuação dessa dívida, vai ter que ir lá na Receita, na Prefeitura, na Cefaz, para não deixar seu carro ser apreendido na Blitz, e principalmente vai ter que ter dinheiro para pagar essas dívidas. E por isso que eu entrei no tópico de decisões estratégicas. A decisão mais difícil que uma pessoa com dívida precisa tomar é a de colocar as dívidas todas na mesa e falar assim: se eu pagar a fatura do cartão de crédito, eu vou ficar sem dinheiro para o mercado. Ah, mas aí eu vou passar o mercado no cartão. Como é que paga o IPVA no cartão? Nem vem me falar que é pelo PicPay, tá? Mas a pessoa, normalmente, que está num cenário de endividamento, PicPay eu te amo, mas é que a galera às vezes usa o PicPay para se endividar, não é nada pessoal com você, não. Então, assim, não é a questão de você... Ah, tá bom, Dagi, eu já sei que se eu pagar o cartão vai faltar dinheiro para outra conta. E é por isso que eu falo que são decisões estratégicas. Uma das coisas que as pessoas que falam de dívidas, né, e às vezes os seguidores veem a gente falando de endividamento, vem falar: ah, essa moça ensina a não pagar. Como é que faz para não pagar imposto? Como é que faz para não pagar a escola do filho, que o filho vai estudar todo dia? Como é que faz? Eu não estou sabendo que tem essa opção. Então, não tem como deixar de pagar. Só que muitas vezes, sim, a pessoa que está num processo, lembra? Um processo. A pessoa que não está empurrando com a barriga, indo atrás de mais um empréstimo, indo atrás de um jeitinho de falar com o banco, né? A pessoa que está num processo, ela entende que, após analisar o seu caso, após colocar as dívidas todas no papel, ela vai olhar e vai falar: é humanamente impossível, eu não vou conseguir pagar todas ao mesmo tempo. Eu vou ter que tomar decisões estratégicas. Se eu não tenho como parar de pagar minha casa, se eu não tenho como deixar nada para depois, o que eu tenho como reestruturar e jogar mais para frente? Seja através de uma renegociação, seja através de uma troca de dívida, que é pegar um dinheiro mais barato para resolver a dívida do cartão de crédito. Então, assim, eu quero começar a explicar para vocês que essas decisões estratégicas eu não conseguiria trazer numa aula aqui todas as possibilidades de negociação que tem, mas a partir disso você para de ser um cachorro correndo atrás do rabo, o perdão da franqueza da palavra. Como é que eu pago a dívida? Como é que eu pago a dívida? Como é que eu pago a dívida? E você começa a se posicionar como um estrategista. Eu falo que eu poderia me chamar de estrategista de sair das dívidas, né? Porque esse é o processo que eu passo para o meu aluno. Olha para a sua dívida com visão de helicóptero, eu chamo isso de visão de helicóptero. Então você vai sair do problema, vai pegar o helicóptero, fazer igual quando eu faço com a minha sobrinha para dar comida. Subiu o helicóptero e aí você olhou por cima e falou: cara, não dá para eu estacionar o helicóptero aqui, não dá para estacionar, eu preciso caçar um outro lugar aqui para estacionar. E aí, quando você olha de cima, você fala: tá brabo, tá complicado, mas agora eu sei que tem solução, peraí, deixa eu mexer os meus pauzinhos, essa dívida aqui, eu vou ter que ir lá no banco e vou ter que tomar alguma decisão estratégica com relação a ela. Vão ter dívidas que talvez você vai ter que deixar para depois? Depende do seu caso, depende das possibilidades que vão surgir para você. Dagi, todos os seus alunos precisam deixar o nome isso já? Precisam parar de pagar dívida? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem muitos alunos que conseguem, como eu dei o exemplo do Adriano, tá com o nome limpo, tudo ok. Não precisou fazer nenhuma movimentação brusca e deixar nenhuma dívida para depois, porque na configuração do caso dele não foi necessária. Então, é loucura falar que um remédio serve para todo mundo. Então, não é todo mundo que vai ter que deixar uma dívida para depois. Mas, muito provavelmente, você que está me assistindo está adiando a decisão de deixar alguma dívida para depois ou de olhar seu caso com visão de helicóptero, saindo do problema e olhando de cima, por conta desses desafios. Tá? Então, é importante você entender, decisões estratégicas não é parar de pagar dívida. Decisões estratégicas é você, dentro de um plano que tem começo, meio e fim, para atacar as dívidas, você falar: opa, essa dívida aqui eu vou ter que ser um pouco mais enérgica com o banco, eu vou ter que fazer um registro no Bacen, eu vou ter que fazer outras ações. Então, presta atenção, olha a construção que a gente fez. Por isso que eu falei, essa é uma aula um pouco mais técnica, porque muito provavelmente, por você não ter essa visão do todo do seu caso,
é que você fica correndo atrás do rabo. Essa expressão é dolorida, né? É uma expressão dura, né? Correr atrás do rabo, que a gente sabe que tem cachorro que fica correndo atrás do rabo, mas eu tenho esse meu jeito, né? E é o meu jeito, eu não pretendo mudar, de trazer a realidade para você e te colocar nessa posição de cachorro correndo atrás do rabo, para você parar de correr atrás do rabo. E por mais que seja dolorido, né? Que bom que você está ouvindo isso pela primeira vez. Não dá para passar a mão, não dá para falar, não, vai, isso, continua empurrando. Tem que parar de correr atrás do rabo. E essa clareza da necessidade de entender cada grupo de dívida, cada banco, cada dívida, qual que juro que essa profundidade é o que vai fazer com que você saia desse ciclo de eu tento sair das dívidas, mas eu nunca consigo. Eu tento sair das dívidas, eu pego o empréstimo, eu pego o troco do consignado, eu reparcelo a fatura, eu faço saque no cartão consignado, eu pego o dinheiro com meu pai, eu ligo para o agiota, eu reparcelo a escola e não dou conta de pagar, eu reparcelo o condomínio e não dou conta de pagar, estou sempre com o IPVA atrasado, nunca consigo comprar material escolar à vista, está sempre faltando alguma coisa na minha casa, porque está correndo atrás do rabo. Quem corre atrás do rabo não tem tempo para correr atrás de outras coisas. Então, por mais dolorido que seja, às vezes ouvir isso, que você que está com dívida e fica só correndo atrás de mais dinheiro, de fazer mais um reparcelamento, de conseguir mais um dinheiro para tampar o buraco que não deu no mês, está correndo atrás do rabo, vai doer agora, mas em algum tempo você vai falar, putz, que bom que eu entendi que eu preciso dar um basta nessa situação. Porque senão eu vou passar o resto da minha vida só pagando dívida. Então, eu faço muita questão de trazer isso para vocês, por mais dolorido que seja, por mais difícil de ouvir. Então, eu espero que vocês entendam que o objetivo de falar para de correr atrás do rabo não é te ofender. Muito pelo contrário, é de falar, opa, eu estou aqui, mas agora eu entendo que tem um jeito de fazer diferente, tá bom? Então, vamos lá. Próximas etapas. Vamos lá. Vamos colocar aqui... eu vou colocar 2 tópicos importantes para vocês não assustarem, senão eu vou assustar vocês. Não gosto de assustar vocês, né? Vamos lá. 2 tópicos aí importantes. Vitórias e derrotas e processo judicial, né? São 2 assuntos polêmicos que surgem sempre nas minhas aulas, no meu Instagram, o banco vai me processar, porque eu tentei e não consegui, porque eu consegui restituir um seguro e aí a pessoa no próximo mês tropeça, né? Então vamos lá, vou explicar um pouco isso para vocês. Toda guerra, eu falei isso bastante na primeira aula dessa série de aulas semanais que eu tô fazendo, toda guerra tem vitórias e derrotas, né? Se você assistiu algum filme de guerra, você sabe que nem sempre o exército só ganha, né? Tem batalhas que um exército ganha, tem batalhas que o outro ganha, até que a guerra chega ao fim e tem um vencedor, vamos colocar aqui, né? Ou em jogo, por exemplo, quando você joga jogo de partida, às vezes você perde, às vezes você ganha, no final você ganha. Enfim, vocês entenderam, né? Então, assim, quando você começa um processo de negociar as dívidas, e por isso que essa aula tem esse nome, o jeito certo de negociar as dívidas, é preciso que você tenha total consciência que, independente de onde você pegou uma técnica, de onde você está indo, de qual instituição você está indo buscar, de qual banco você deve, de que dívida que você tem, se é no seu nome, se é no nome de outra pessoa, se é do seu marido, se é sua, vão ocorrer no caminho vitórias e derrotas. Vai ocorrer alguma vez que você vai tentar proteger o seu salário e por algum motivo o banco pode descontar alguma coisa lá que ele não deveria ter descontado, que foi um erro. Vai acontecer momentos onde você vai ter uma devolução de seguro prestamista, que o povo fica todo alvoroçado, que eu nem falo muito mais disso, porque aí a galera fica cega querendo dinheiro de volta, né? Um dinheiro que você está pagando por ele, né? Uma ilusão, eu falo, você achar que pegar dinheiro de seguro prestamista de volta é um lucro, né? Eu falo que é uma compensação. Mas aí a pessoa vai e fica felizona. Ah, uau, consegui! Fiz a portabilidade do meu salário, agora o banco não pega meu salário. E aí a pessoa para. É tipo o cachorro, quando parou de correr atrás do rabo, deu uma coçadinha, aí volta a correr atrás do rabo. Por quê? A pessoa pega ou uma vitória e trava no caminho, fica só nisso, ou ela tem uma derrota e trava no caminho. E aí é muito importante você entender isso. Por quê? Eu tô falando isso da minha cabeça? De jeito nenhum, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Vitórias e derrotas. É assim, todo dia você tem vitórias e derrotas na sua vida. Só que você não pode encarar vitória como ganhou o jogo e nem uma derrota como perdi o jogo. São momentos de batalha onde você ganhou uma batalha, onde você perdeu uma batalha. E esse jogo não é contra alguém. Esse jogo é a seu favor. O seu maior inimigo para sair das dívidas é você.
Essa é outra frase dolorida do dia de hoje. O seu maior inimigo para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor é você. Eu falo sempre isso para as pessoas e eu falo isso para mim todo dia. Meu maior inimigo para mudar as coisas que eu preciso mudar na minha vida sou eu. É a minha mentalidade, são os limites que eu me coloco. Ah, até aqui eu não sei, eu não dou conta. Ah, não, porque no meu caso não vai funcionar, porque o meu caso é muito diferente. Né? E todos os dias, nós, como seres humanos, nos vemos diante de situações que a gente eu não gosto dessa palavra, mas que a gente se sabota, que a gente fala assim, hoje não, amanhã eu vou no banco, tem uma preguiça, coronavírus, lockdown, faixa preta, faixa azul do Covid, não vou no banco, não precisa ir no banco, nem tudo precisa ir no banco, então, essas vitórias e derrotas, encarar isso de uma forma que faz parte do processo, ganhar e perder, errar e acertar, né? E quando você tem um plano e um destino muito bem estabelecido, você não fica correndo atrás do rabo e nem se perdendo diante de uma vitória ou de uma derrota. É muito sério isso que eu tô falando com vocês, prestem bastante atenção. Os meus alunos, eu sempre falo, qual que é a diferença, Dade, de um aluno mais dinheiro zero dívida e de um seguidor seu da rede social? A diferença do meu aluno é que ele está comprometido com um plano, ele tomou uma decisão de fazer um plano passo a passo, que alguém já criou, que alguém já validou, que tem um monte de gente que conseguiu pagar as dívidas por um valor 3 vezes menor, e ele sabe para onde ele está indo. Um aluno meu não tem nem a chance de tropeçar e parar, eu falo para ele de jeito nenhum. Bora aqui, ó, você tem opção para tudo quanto é tipo de opção. Né? E aí tem muita gente que quando a gente fala assim, eu perdi, o banco fez tal coisa, né? Não consegui o documento, não consegui tirar o meu salário de lá, caso da Claudete, por exemplo, não tinha como ela fugir do Banco do Brasil, não tinha como ela nem tentar dar uma fugidinha de lá para poder negociar a dívida, não tinha, o salário dela cai lá e o banco pegava na fonte. É você falar assim, o que eu posso fazer agora? Qual que é o meu próximo passo? A grande diferença é a pessoa que sabe que ela está trilhando um caminho, que se surgir um obstáculo, a pergunta dela é qual é o meu próximo passo, e que para uma pessoa que se comprometeu a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, ela só vai parar quando chegar no destino. Ela não vai parar na esquina, ela não vai parar quando aliviar, ela não vai parar quando ela tiver com preguiça, ela só vai parar quando tiver no destino. E depender só da força de vontade para se manter num processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor também é um erro. Quando eu falo de tentar sair das dívidas sem um plano, é por isso, é porque se manter no plano é muito desafiador. Quem nunca começou uma dieta e parou? Se manter no plano é mais complexo do que fazer uma dieta. Se manter no plano de sair das dívidas é muito mais complexo do que cortar gasto. Cortar gasto, você vai saber fazer. Você vai saber cortar gasto uma semana, você vai saber economizar, anotar seus gastos num caderninho, um monte de coisa que não funciona, você vai conseguir fazer. Se manter no processo é o desafio. Entender que é um processo de reeducação financeira, entender que é um processo de guerra contra as dívidas. E ninguém vai para a guerra de biquíni, ninguém vai para a guerra de short de calção, ninguém vai para a guerra de óculos escuros e bonezinho. Ninguém vai para a guerra tomando cervejinha. As pessoas vão para a guerra com farda, com armamento, com estratégia, com passo a passo. E quando alguma coisa dá errado, reorganiza o exército. E isso é muito importante. Então, assim, o meu papel nessas super aulas, que é uma série totalmente nova que eu estou fazendo com vocês, é abrir a cortina para você e falar, é isso aqui que tem no bastidor, é isso aqui que tem aqui atrás. Não é uma mãozinha com açúcar, não é um jeitinho, não é uma falinha, um textozinho, uma resoluçãozinha do Bacen que vai resolver. É um processo. E é um processo que você vai ter que se comprometer com ele. E quando você se compromete, você entende que ao longo do caminho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, putz, tá, de 3 meses, recebi uma notificação extrajudicial, que é o próximo assunto que eu vou entrar. O que eu faço agora? Né? Que o meu aluno sabe o que ele tem que fazer quando ele recebe uma notificação extrajudicial, porque uma notificação extrajudicial é o banco falando assim, eu quero receber, vamos conversar? Então, assim, o meu aluno, ele sabe que é isso que eu estou trazendo para vocês, ele sabe que ao receber uma notificação extrajudicial, fora da justiça, na verdade não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ele está recebendo um convite para negociar, ele está recebendo uma carta que é um pouco ameaçatória, vamos dizer assim, né? Um pouco assim, nossa, vão me processar, mas ele entende que, e se processar?
eu não sou mais medroso, eu não tenho mais medo, né? E se processar? E aí é importante, eu quero entrar nesse fórum com você, o banco, em algum momento, se você deixar uma dívida, principalmente uma dívida com garantia, tá? Que você nem pode deixar atrasar, nem pode deixar chegar nesses finalmente. Mas se o banco, em algum momento, decidir te processar, isso não é o fim do mundo. Só que, isso acontece. Pô, eu posso falar, vou falar pelo Mais Dinheiro Zero Dívida no último ano, nem vou fazer 4 anos que eu estou trabalhando com isso, falo no último ano. Eu tive no último ano 2 alunos que nem chegaram a ter processo, que chegou a ter um possível processo e a negociação foi resolvida ali com o próprio banco. Esse caso complicado mesmo foi uma dessas. O banco falou assim, agora é sério, vou te processar mesmo. Aí o meu aluno falou, não, processa não, vem cá, vamos conversar, vamos resolver, né? Porque eu me preparei para esse momento. Então, quando, se em algum momento as suas dívidas chegam num cenário onde você pode ser, sim, processado pelo banco, você vai estar preparado para isso. O aluno Mais Dinheiro Zero Dívida está preparado para isso. Um aluno meu, ele se prepara. Por quê? Vocês lembram que eu falei ao longo de todo o processo? Pegar documento, registrar tudo, saber que cada dívida é uma dívida, saber o tipo de cada dívida, qual que é a consequência de cada uma, o que está escrito no contrato, até onde o banco pode ir, até onde o banco não pode ir, que é um abuso, que o banco não pode te ameaçar, que o banco não pode te xingar, que o banco não pode te constranger, que o banco não pode te ligar no horário de trabalho. E aí você vai e não é um empoderamento emocional, é um empoderamento de informação. É um empoderamento de falar, opa, peraí, eu já posso mexer com isso porque eu sei como fazer. Então, quando você executa esses passos que eu falei, você para de ter medo de processo judicial, de cartinha de ameaça de processo, e você também sai desse lugar de falar, vou processar o banco porque o juro está abusivo. Porque se você chegar lá para o juiz e falar, meu juro está abusivo, ele vai olhar assim, você assinou o contrato? Estava cego? Estava sem as suas faculdades mentais funcionando? Se sim, ok. Se não, não. Você assinou o contrato. É claro que existem situações onde ir para um processo judicial contra o banco pode ser uma opção. Eu volto na mesma estatística, 1% dos casos. 1% dos casos. Eu estou agora com uma turma de 150 alunos aproximadamente, que vai ter, eu acho, um caso que vai ter que entrar na justiça. Eu nem acho que vai ter que entrar, eu acho que a gente vai conseguir resolver. Porque é isso, é um número muito pequeno de situações que você precisa ir para um processo judicial, porque imagina a quantidade de brasileiros endividados, a gente tem 7 a cada 10 brasileiros endividados, imagina se todo mundo que tem dívida entrar com processo, não há judiciário que ia aguentar. Então, isso é uma coisa muito que existe, assim, muito barulho, às vezes, para pouco resultado. Então, eu sempre falo, se você fez a dívida, se você assinou o contrato, vamos buscar negociar com quem você fez a dívida, antes de pedir para um terceiro, que é o juiz ou a justiça, intervir, porque as cláusulas estão lá. Nenhum banco empresta dinheiro sem ter um bom contrato que respalde aquela operação. Então, espero que vocês tenham entendido aí essa parte de processo judicial. Vamos lá, próximo tema aqui. Opa, peraí que coloquei errado. Vou colocar para vocês 3 tópicos aqui agora, né? Vamos lá, vou falar sobre 2 coisas. Corte de gastos, reeducação financeira, guardar dinheiro e o que eu faço quando acabar essa aula. Então, a gente está caminhando para o fim, mas ainda tem assunto aqui. Então, vou falar sobre essa tal da reeducação financeira que vocês tanto falam aqui. Fico feliz de vocês estarem compreendendo, tá? Vamos lá. Até agora, olha só, eu fiz aqui vários tópicos e até agora eu só falei sobre os problemas que você tem e sobre o que você vai enfrentar. Então, eu só falei assim, isso foi do passado, levanta documento, o que aconteceu? Dívida que você tem e tal. Só que o que eu acho que eu falei muito nas últimas 2 aulas é você entender que você não é culpado, mas você é responsável. Não existe culpado, criminoso e bandido. O banco é criminoso e você é a vítima. Você é o criminoso e o banco é a vítima. Eu falei muito isso nas últimas 2 aulas. Se você perdeu, inclusive, recomendo que você assista. Não existe culpado, não existe vilão, não existe mocinha. Existem 2 pessoas. E por que eu falo 2 pessoas? Porque o banco é uma pessoa, o banco é uma pessoa jurídica, é um CNPJ. E você é um CPF. Existem vocês 2. Vocês 2 são 2 pessoas que fizeram acordos, que fizeram combinados. Então, quando você sai dessa posição de coitadinho que deve, e mais uma coisa que dói falar, e eu sei que dói, eu sei que vocês ficam pé da vida quando eu falo isso, mas tem muito endividado que senta na cadeirinha do coitadinho que tá com dívida. E eu não quero que vocês fiquem nessa cadeira. Então, meu objetivo de vida é sempre tirar vocês dessa cadeira.
de coitadinho, porque coitadinho vai para a batalha ferido. Coitadinho vai para a batalha se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E eu falo, para atacar as dívidas e pagar por um valor até 300 menor, é preciso ser um soldado forte, ciente das suas responsabilidades. Ciente que você tá lá para fazer o que tem que fazer, que você errou sim, que você tem coisa que você fez certo, tem coisa que você fez errado, mas essa postura. Por quê? Quando você assume esse compromisso de ir para a guerra e pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é óbvio que você vai ter que encarar o que você fez de errado, quais foram as decisões que você tomou na sua vida, o carro que você decidiu ter, aonde você decidiu morar, a bolsa que você decidiu comprar, o sapato que você decidiu comprar, a escola que você decidiu botar seu filho, e assim sucessivamente. Às vezes que você pediu iFood, que era para você ter feito janta, né, que você decidiu, vamos assim dizer, o que você fez no passado que te trouxe até aqui? Então, é óbvio, né? É óbvio que durante esse ataque às dívidas, você vai precisar aprender a controlar os seus gastos. E não é cortar gastos, é controlar, administrar. É falar assim, opa, por que eu estou pagando 200 e poucos reais de telefone? Por que eu estou pagando 100 e poucos reais de plano se tem plano de 50? E aí são os reajustes que você vai fazer na sua vida. E fazer reajuste no orçamento com cartão de crédito na sua jugular é muito difícil, porque você é uma pessoa só. Eu vejo a minha irmã, o dia que ela tem filho, né? O dia passa assim, ó, botar a criança na escola, dá para aumentar para um, dar banho no outro, fazer almoço, e já chega de novo, e dá janta, e põe para dormir, e quando vê o dia passou. Eu brinco muito com ela, falo, menina, seu dia passa rápido, né? Porque quem tem filho, e principalmente nessa pandemia, agora que as pessoas estão em casa, são muitas atividades. Aí você vai dizer que entre você achar um jeito de pagar a fatura de cartão de crédito e analisar o seu orçamento para ver que gasto não está inteligente, qual dos dois você acha que você vai fazer? Porque você é uma pessoa só. Então, nesse processo, esse momento de tomar uma decisão estratégica, que foi o tópico que a gente passou, para você ter tranquilidade, paz mental, para você conseguir olhar para o teu orçamento e falar, opa, tem um problema aqui. Opa, tem uma coisa aqui. Opa, tem uma coisa aqui. Então, aí você vai olhando e vai tomando novas decisões. Então, é claro que no processo de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você vai se reeducar financeiramente, você deve se reeducar financeiramente, e não vai ser uma coisa do dia para a noite. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. E é muito fácil comparar reeducação financeira com reeducação alimentar. Eu não sou uma pessoa fitness, magérrima, que não come... Não sou essa pessoa, mas você não me vê muito comendo pacotinho. Ontem eu comi uma bolacha, eu falei assim, nossa, isso não sou eu, né? Eu falei assim, isso aqui é uma coisa exceção da exceção da exceção, porque eu não como bolacha. Ai, Dade, comer bolacha é crime? Não faz parte da minha educação alimentar, é uma coisa que eu evito, é uma coisa que eu falo assim, ai não, se for para comer alguma coisa, eu vou tomar um gin, eu não vou comer um biscoito. Então, assim, mas abrir uma exceção. É essa coisa da regra e da exceção. Então, assim, não faz parte da minha alimentação, por exemplo, comer presunto. Eu não como presunto e mortandela. Ai, Dade, você não come porque você não... Eu não faz parte mais, não é um hábito meu. Pode ter ali na minha frente que é muito raro eu comer. Então, assim, isso é sobre reeducação. Dade, você nunca comeu biscoito e nunca comeu presunto? Com certeza, eu comia muito biscoito, comia muito presunto. Mas quando eu fui entendendo das coisas de nutrição, de saúde, parei de comer. E você, quando você se reeduca financeiramente, você começa a se tornar essa pessoa. Eu fui alugar um carro esses dias e eu fiquei achando engraçado, né? Falando, cara, eu não lembrava que tinha o seguro junto com o cartão de crédito. Eu falei, nossa, tem o seguro do próprio cartão de crédito, eu não preciso pagar R$ 28 lá na seguradora. Por que eu me atentei a isso? Porque eu li o contrato. Então, a nova pessoa que se reeduca financeiramente, ela lê o contrato e fala, peraí, esse seguro aqui é o quê? Será que tem algum lugar que eu possa não pagar por esse seguro? Opa, tem, meu cartão Platinum tem seguro, juntos os dois eu não preciso pagar por isso. E aí você fala, opa, olha a inteligência financeira vindo. E eu deixei de pagar R$ 28. Vou deixar de pagar em todas as locações lá, R$ 28, R$ 30, R$ 50, que é um seguro que tem gratuito no cartão de crédito quando você aluga o carro pelo cartão de crédito. Então, quando você vai se reeducando no caminho, você acha que a DGL endividada lembrava disso? E eu era gerente, eu ensinava isso para os meus clientes, mas você acha que quando eu ia alugar um carro, eu lembrava de olhar isso? Não, porque eu vendia produto para os clientes, mas na minha vida, era deixa a vida me levar, a vida leva eu. Passa aí no cartão, parcela em 3 vezes a locação? Então parcela aí.
Então, assim, esse processo vai acontecer. E se você assiste um monte de canal de educação financeira, segue um monte de gente, vê um monte de coisa, e você fala assim, nossa, esse negócio de sobrar dinheiro, esse negócio de investir não é para mim, não. Cortar que gasto. Eu vivo de pão e água. Meu dinheiro não sobra nem para eu comer uma pizza no final de semana. E aí você começa a olhar esse mundo da educação financeira. Eu falo que existe duas educações financeiras. A educação financeira de quem tem dívida e quem não tem. A educação financeira do livro, e eu sou muito brava com isso, porque eu falo que a educação financeira tradicional não funciona nos dias de hoje, que é aquela coisa assim, gaste menos do que ganha. Como é que você vai gastar menos do que ganha se 50% do seu salário está indo para dívida, 60% do seu salário está indo para dívida? Todo mês você entra no cheque especial? É uma fantasia. Então eu falo assim, é você entender que no processo você vai se ajustar. No processo vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, consigo sim guardar R$ 50. Consigo. Vai ser punk pra caramba, vai ser desafiador, mas eu consigo sim. Ah, mas R$ 50 não paga a minha dívida de 5 mil. Ninguém tá falando que você vai guardar R$ 50, você vai pagar uma dívida de 5 mil. Então, são coisas que vão acontecer ao longo do caminho. Mas eu faço questão sempre no decorrer das minhas aulas de deixar uma tarefa para vocês, uma atividade, não é uma tarefa. Por quê? Tem muita informação hoje, turma. Uma das minhas decisões de não fazer mais lives todos os dias e fazer uma aula semanal mais completa foi por isso. Porque eu falei assim, olha, ao invés de eu fazer um monte de live todo dia, eu vou fazer uma aula completa para que essas pessoas que estão verdadeiramente comprometidas assistam até o final, coloquem em prática e isso contribua para que em algum momento ela cada vez mais se comprometa com o processo dela de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você pode sair das dívidas sem ajuda. Eu fiz isso, por isso que eu não recomendo esse caminho, porque é muito sofrido. Você pode fazer só com conteúdo da internet. Fica dando YouTube, Google, você vai gastar umas 3 horas por dia, mas eu acredito que é possível. Vai demorar mais tempo, 5 anos talvez. E eu falo que tem a opção de ir com ajuda. Eu tenho o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Lá eu ajudo os meus alunos. As inscrições vão abrir dia 29 de março. A cada 2 meses, mais ou menos, eu abro turma. E quem quer vir, vem. E vem quem quer. Eu tenho um monte de seguidor, tem um monte de gente aqui. E uma porcentagem de pessoas que querem vir, vem. E eu sempre falo, né? Ter ajuda, na minha opção, é o melhor caminho. Você não andar sozinho. E cada aula que eu dou, eu tenho o objetivo de colocar um tijolinho a mais para vocês entenderem esse processo. E principalmente que vocês saiam da minha aula e vocês falam assim, putz, tem sentido o que essa menina falou, pô, funciona mesmo. Então assim, ó, o que eu quero colocar de atividade prática para você? Talvez você é uma pessoa que já me acompanha nas redes sociais há muito tempo, você já fez essa atividade e eu recomendo que você refaça, porque tem muita gente que faz e não vai até o final, só pega os documentos. Então, assim, começa a fazer o seu levantamento de dívidas. Uma das atividades mais profundas que eu trago nas minhas aulas é encara esse bicho que você tem medo. Nenhum endividado gosta de colocar as dívidas no papel. Parece que é uma coisa, parece que não serve para nada. Então, assim, você vai pedir os extratos da sua conta dos últimos 12 meses, extratos do seu cartão de crédito dos últimos 12 meses. O que eu faço com esse extrato? Olha, o ato de olhar uma fatura de cartão de crédito e ver aquele monte de gasto parcelado em 5, 10, 15 vezes, aquilo vai fazer, você vai poder fazer até uma faxina financeira, ver se tem alguma coisa que você paga no cartão, a conta corrente, ver a quantidade de coisa que você gasta, bater o olho lá, enfrentar. Pegar o contrato e o documento da evolução da dívida é um parto. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é fácil pegar. Talvez você vai pedir uma vez, não vai conseguir. Vai ter que entrar no Banco Central. Lá no site do Banco Central tem um lugar chamado Fale Conosco. Você pode registrar uma reclamação dizendo que você tentou o contrato e o documento de evolução da dívida e não conseguiu, e aí você vai registrar, talvez nem registrando você vai conseguir de cara, e aí você vai ter que pedir de novo. Por isso que eu falei que eu tenho um anjinho e um demônio falando, ensina ou não ensina, né? Mas eu ensino, porque eu sei que é importante você ter contato com a sua dívida, e contato físico, inclusive, tá? Imprima esses documentos, compra uma pasta, compra não, precisa comprar, pega alguma coisa que já tem em casa, não gasta não, eu falo isso para meus alunos, não precisa comprar nada não, pega uma pastinha que já tem em casa, ou dobra uma folha no meio assim, quem nunca fez isso, né, não tô sem nenhuma folha aqui, pegar uma folha de papel, dobrar no meio e escrever dívidas.
Nem precisa escrever dívidas, coloca meu plano de pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E quando você pegar esses documentos, qualquer coisa, reassista essa aula e separa as suas dívidas por tipo, para que você possa, conforme a gente for avançando, também tem meu conteúdo gratuito, tem várias aulas no YouTube onde eu falo sobre portabilidade, troca de dívida, tem lá as técnicas de ataque. E aí, um passo de cada vez, você vai conseguindo avançar nesse processo. E esse é um compromisso que eu assumi aqui, de sempre te lembrar que você tem a possibilidade de andar sozinho, tem a possibilidade de deixar sua vida para depois. Eu falo que isso é o pior, você ficar empurrando sua vida com a barriga, e você tem a oportunidade de ir com ajuda. E no momento que você estiver pronto, a gente está aqui de braços abertos para te receber no Mais Dinheiro Zero Dívida. No momento que você estiver pronto, comprometido, comprometida, que eu falo que eu estou procurando essas pessoas para Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu sou bem tupetuda de falar que a gente escolhe os nossos alunos, a gente não quer qualquer aluno, a gente quer as pessoas que realmente estão comprometidas. Então, no momento que você estiver comprometido, você vai vir para cá. Mas mais importante do que isso é que você encontre, através de todos os conteúdos que a gente faz aqui, que eu faço aqui, esse comprometimento, esse avançar de falar, opa, eu entrei aqui nessa live, eu estava tratando minha dívida tudo igual, estava achando que o Banco do Brasil era igual ao Itaú, e aí você vai avançando, avançando e vai colocando coisas e saindo de um cenário de escuridão para cada vez ir conquistando essa clareza de como você vai avançar um passo por dia. E algo que eu falo sempre aqui é: passo de cada vez, uma atitude por dia. E quando a gente está no meio do furacão, é muito difícil fazer um passo por vez, uma atitude por dia. Acreditar que é um processo, acreditar que é um passo a passo. Então, eu já tive aí no seu lugar. Eu sei que eu vi isso, estando com a conta negativa, estando com o cartão em atraso, parece que é muito fácil para mim falar, né? Parece que assim, Dade, para você é fácil, você fez um curso lá de educação financeira, né? Tá aí linda, maquiada, fazendo essa aula, mas eu já estive exatamente aí onde você tá. E o que separa a DAGE FFL, né? Para quem é seguidor antigo, isso é uma sigla que eu uso para não falar palavrão. Vou falar baixinho, fudido, ferrado, lascado. Então, assim, aquela DAGE e essa DAGE que hoje ensina as pessoas, se passaram aí bons 7 anos. E que eu não desejo que você passe esses 7 anos. Eu desejo que você resolva isso 10 vezes mais rápido do que eu resolvi. Faça isso muito mais rápido, sem passar por tanto sofrimento, sem perder mais anos da sua vida por preocupação com dívida, tá? Meu Instagram, para quem me perguntou, é GL Vipert. E a gente também tá no YouTube. Para quem tá no Instagram, eu costumo compartilhar material no YouTube, mas você consegue entender aqui também. Então, às vezes eu compartilho para ficar mais fácil para quem está anotando. No YouTube, às vezes é fácil para quem está na televisão, que aí você já consegue entrar lá no YouTube e colocar na tela para você ver. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Lembrem sempre que dever não é o fim do mundo, é uma situação que você está passando, que você não é bandido porque você está devendo, que você não tem culpa, você tem responsabilidade e que depende de você e ter o caminho certo na mão para que um passo por dia você também consiga, assim como os meus alunos, assim como eu consegui, pagar todas as suas dívidas e aqui com o que eu ensino por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, para que você não precise passar o resto da vida pagando um monte de juro, que você pode sim reduzir para pagar por um valor justo, porque aqui nosso lema é: a gente deve sim, tem dívida sim, a gente não se sente culpado e a gente vai pagar sim, pelo valor justo e não por um juro que eu precise passar a minha vida inteira trabalhando. Um beijo.